Vamos lá, você ganhou um aumento, talvez tenha mudado de emprego, fechado um contrato melhor, ou simplesmente chegou numa faixa salarial antes parecia muito distante. E mesmo assim, olhando para sua conta de investimento, o número não cresceu na proporção que você esperava. A renda subiu, mas o seu patrimônio continuou estagnado. Isso tem um nome e ninguém te conta o que é. Hoje eu vou te mostrar o mecanismo exato por trás dessa armadilha. Vou te mostrar por que isso acontece, como calcular se você está dentro dela e o único ajuste que realmente vai resolver o seu problema. Não é sobre cortar o café, não é sobre planilha de gastos. É sobre entender uma lógica que, uma vez vista, não dá para ignorar. Se isso vai ser útil para você de alguma forma, já se inscreve aqui no canal e clica no sininho. Então vamos lá. Deixa eu começar com um cenário concreto. Vamos supor que Pedro tem 28 anos, quando entrou no mercado de trabalho, ele ganhava aproximadamente aí R$ 4.000 por mês. Vivia bem dentro do que tinha, aluguel simples, tinha carro popular, tinha um lazer controlado. 5 anos depois, Pedro está ganhando R$ 10.000. Quanto que você acha que Pedro conseguiu investir até hoje? A maioria chutaria algo entre 100 e R$ 200.000. Mas a realidade de grande parte dos Pedros por aí é que Pedro não tem quase nada investido. Tem, sei lá, 30, 50 mil. A renda mais do que dobrou, mas o patrimônio mal saiu do lugar. Isso não é falta de disciplina, não é burrice financeira também. É um fenômeno com nome e com lógica própria e que afeta a maioria das pessoas que passam por um crescimento de renda sem uma estrutura clara. O nome é inflação do estilo de vida. E o que é essa inflação do estilo de vida? O conceito ele é muito simples. Cada vez que a renda sobe, os gastos sobem junto, ou na mesma proporção, ou em alguns casos até acima do que essa renda subiu. Não é porque a pessoa passou a desperdiçar dinheiro do dia para a noite. O processo ele é gradual, ele é quase invisível. Quando a renda de Pedro era R$ 4.000 por mês, o aluguel era 1.200. Com 10 mil faz sentido morar num lugar melhor e o aluguel, sei lá, passou a ser 2.800. Com 4 mil o carro era um Uno. Com 10 mil passou a ter um financiamento de um SUV que parece até razoável. As férias deixaram de ser uma pousada lá em Minas Gerais e passaram a ser uma viagem internacional. Cada escolha, isoladamente, acaba fazendo sentido na cabeça de Pedro. O problema é o conjunto, somando tudo, aluguel maior, carro melhor, restaurante mais frequente, assinaturas, academia premium, roupa de marca. A pessoa, nesse caso, está gastando aproximadamente, sei lá, R$ 8.500 dos 10 mil que ganha. Então a taxa de poupança ela continua igual a quando Pedro ganhava os R$ 4.000 dele. Só que agora o custo do estilo de vida é incomparavelmente maior. E se a renda cair, não tem como sustentar esse novo padrão de vida que a gente acaba começando a colocar na nossa vida. E por que é que o cérebro deixa isso acontecer? Isso vocês devem imaginar que é um padrão emocional e não um padrão racional do ser humano. Existe o conceito da psicologia que é chamado de adaptação hedônica. A ideia é esta: o ser humano tem uma capacidade impressionante de se adaptar a novas condições, tanto para o lado ruim quanto para o lado bom. Então você troca o carro, nos primeiros 15 dias, toda vez que entra nele tem aquela sensação, né, maravilhosa, o cheiro novo, o painel diferente, todo tecnológico. É maravilhosa a sensação, né? 30 dias depois, acaba você tendo a sensação que aquilo é só mais um carro. 60 dias depois, você está olhando para outro carro, porque aquele já não está te atendendo mais. Então, quando você tem essa aquisição de algo que era um padrão muito maior, quando você atinge esse padrão, você já começa, depois de um tempo, a olhar para um padrão cada vez maior. Então é por isso que sua escada de gastos vai cada vez subindo à medida que você começa a ter condição pela renda maior que você vem tendo. E tem uma segunda força que age junto, né, que é a comparação social. À medida que a renda sobe, o seu círculo social vai mudar também. Então suas referências vão mudar. O que era luxo começa a virar um padrão dentro da sua vida. E o gasto ele não sobe porque você ficou ganancioso, sobe porque o novo ambiente redefine o que é normal para você. Isso não é fraqueza de caráter nem nada, é um padrão humano de comportamento mesmo. Então, o problema é quando você não reconhece que o padrão está operando em você. O custo da inflação do estilo de vida não é só mais um gasto mensal. É o custo de oportunidade composto
desse gasto ao longo do tempo. Então eu vou te mostrar agora com números o quão danoso isso é. Vamos dizer que Pedro ganhou um aumento de R$ 4.000 por mês. No cenário A, Pedro absorve o aumento inteiro no estilo de vida dele, ou seja, gasta a mesma coisa do que ele ganha. No cenário B, Pedro mantém o mesmo estilo de vida e investe os 4.000 a mais numa carteira com retorno real de 8% ao ano, digamos assim. Em 10 anos, no patrimônio adicional de Pedro gerado por esse aumento, obviamente é zero, porque ele está gastando tudo que ele está ganhando. Mas no cenário B, o patrimônio adicional é aproximadamente de R$ 730 mil. Não de uma herança, não de um investimento mirabolante. Somente de um investimento conservador, de uma carteira conservadora, por causa que a pessoa conseguiu identificar e ela conseguiu se proteger desse padrão comportamental também. E esse é o cálculo que ninguém acaba fazendo quando recebe aumento, né? Porque na hora a sensação é de que você merece tudo aquilo que você está fazendo. E você realmente merece, né? O problema não é gastar mais, o problema é gastar tudo a mais que você acabou ganhando. Então como é que você sabe se você está nessa armadilha? E tem uma métrica simples que eu uso como diagnóstico, né? Chama-se taxa de poupança, que é a porcentagem de sua renda líquida que vai para seus investimentos todo mês. Agora a pergunta prática, a sua taxa de poupança ela subiu quando sua renda subiu? Não em valor absoluto, obviamente, né? Mas em valor percentual. Se você ganhava 4.000, investia 400, sua taxa de poupança era de 10%. Se hoje você ganha 10.000 e investe R$ 1.000, a sua taxa de poupança ainda é 10%. A renda dobrou, mas a taxa ficou igual. Isso significa que seu aumento inteiro foi para o seu estilo de vida. E esse é o diagnóstico, não é sobre culpa, é sobre a clareza que você precisa ter dentro do processo. Se a taxa de poupança não sobe junto com a renda, o patrimônio não vai crescer na proporção que você imagina. Não vá achando que o problema da inflação de estilo de vida ele se resolve com restrição total, né? Não é sobre virar um espartano, é sobre uma regra clara aplicada nos momentos de aumento. Tá? A lógica é esta, toda vez que a renda sobe, defina com antecedência qual é o percentual desse aumento que vai para o investimento e qual é que vai para a sua melhoria de vida. Não precisa ser 100% do aumento que você vai investir, nem 100% do aumento que você vai gastar com o seu presente. Pode ser 50-50, isso é muito pessoal e você que precisa tomar essa decisão dentro da sua vida. Então vamos lá, usando o exemplo de Pedro, aumento de 4 mil reais, né? Então 2.000 vão para o estilo de vida, aluguel melhor, lazer, o que ele quiser, e 2.000 vão diretamente para a carteira de investimento ou para outro investimento que você queira fazer, preferencialmente em débito automático, né? Sem chegar na conta corrente. Você precisa ter muito claro essa separação, que tudo que está na sua conta corrente, a tendência é você gastar. Então você precisa colocar em uma conta de uma corretora para que você consiga separar o seu dinheiro do presente com o seu dinheiro do futuro. E existe um detalhe importante técnico aqui, né, que o melhor momento para você fazer esse ajuste é antes de você adaptar o seu estilo de vida, porque depois que você adaptou o seu estilo de vida, já foi. Depois que o novo padrão vira o mínimo aceitável, cortar é psicologicamente muito mais difícil, né? A janela de oportunidade é muito pequena e é exatamente o momento do aumento que você precisa tomar essa decisão. Então a prática é simples. Quando vier um aumento, antes de qualquer decisão de gasto, decida a porcentagem que vai para o investimento. Você precisa automatizar, tire da conta corrente antes de você ver esse dinheiro. Que os olhos não veem, o padrão de vida acaba não absorvendo esse impacto. Então, resumindo aqui um pouquinho o que é que a gente viu hoje, né? Inflação do estilo de vida é o processo pelo qual os gastos crescem na mesma proporção ou acima do seu acréscimo de renda. Então, o mecanismo por trás é a adaptação hedônica e a comparação social, que são regidas por padrão de comportamento humano. O custo real não é o gasto mensal a mais, é o patrimônio que deixa de ser construído ao longo dos anos. Então o diagnóstico é simples, sua taxa de poupança subiu junto com sua renda porque ela precisa subir. E o ajuste é definir no momento do aumento qual parte vai para investimento e qual parte vai para seu estilo de vida. E o resultado vem do processo dessa racionalidade que você traz para suas finanças. Então é isso, se esse vídeo foi útil, conta aqui nos comentários se você já reconheceu algum ponto do que a gente discutiu hoje e até a próxima!